Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos. Esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte da série Romances de Emmanuel e esse especificamente traz a história do próprio Emmanuel, quando ele era um senador romano de nome Publio Lentulus, ali na era cristã. Ele teve o privilégio de viver no mesmo momento que Jesus Cristo, de estar encarnado no mesmo momento que Jesus Cristo, no mesmo local que ele, que o mestre Nazareno, e teve ainda o privilégio de se encontrar com ele. Porém, contrariamente ao que se passou com Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, que eu fiz também a série aqui, faz parte também dessa série Romances de Emmanuel, eu deixo aqui destacado se você quiser ver, a ficha não caiu para ele quando ele teve esse imenso privilégio de se encontrar com o mestre Nazareno, e ele continuou então de alma superficial e orgulhosa, como o próprio Jesus Cristo se referiu a ele, e aí então ele foi plantando muita coisa triste para ele próprio colher. E depois de ter muito sofrimento já ali na vida dele, enquanto ali na Palestina, ele voltou para Roma 16 anos depois, exatamente pelo chamado do amigo, aquele amigo tão caro ao coração dele, que era o Flamínio, casado com a Calpurnia. E quando ele volta, exatamente na segunda parte do livro, que nós vimos aí nos vídeos anteriores, acontece exatamente a passagem do Flamínio, sem que ele tivesse tempo de estar abrindo o coração para ele, sem que ele tivesse tempo de estar pedindo a ele os conselhos que ele queria tanto encontrar alguém para trazer para ele, especialmente com relação ao afastamento dele, da mulher dele, da Lívia, que ele no íntimo sabia que era inocente, porém preferia acreditar que ela tinha tido um caso com Pilatos e por isso estava separado dela durante todo esse tempo. Aí ele buscou ali conforto junto da Calpurnia, a mulher do Flamínio, que também por estar, eu acredito, com a alma como a dele, Jesus Cristo deveria dizer a mesma coisa, totalmente orgulhosa ali das tradições da raça. Ela se dizia superior espiritualmente aos outros, por causa da raça e por causa das crenças que ela tinha aos deuses. Então ela também não advogou a causa de Lívia, que também tinha feito confidências a ela. E então nós vimos ali então que não aconteceu o que ele queria e eles continuam então separados, apesar dele entender que no íntimo dele, ele entender que a mulher dele não tem culpa de nada. Mas esse é apenas um fio da grande meada aqui que ele está tecendo para os sofrimentos da vida dele. E quem aparece novamente na cena é o Saul, aquele que é o filho do André de Giórias, que agora com um nome, outro sobrenome, aparece então para o casamento da Flávia, que acabou de se casar com o Plínio, filho do Flamínio e da Calpurnia. E, porém, a filha da Fúvia, que está por trás de tudo isso, foi ela quem pavimentou todo esse caminho de dor para o senador com a separação da mulher dele da Lívia. Ela então agora, ela e a Aurélia, que é a filha dela, que era amante do Plínio antes da Flávia voltar para Roma, então estão ali juntas traçando um plano então para acabar com o casamento deles agora, porque a Fúvia continua então naquela a ideia doente de estar destruindo vidas e não ajudar, não construir. E aí então nós vimos no vídeo anterior que nós as encontramos ali na cabana do velho Araxes, que era um mago que, como Emmanuel também explicou sobre ele veio com os dons mediúnicos aflorados e ele veio com isso para estar trabalhando para o bem, porém, como ele era muito apegado ao dinheiro, ele acabou se vendendo completamente, se identificando completamente com o lado escuro da força e aí trabalhando para o mal. E aí então elas vêm pedir ajuda para ele para destruir o casamento do Plínio, separar o Plínio da Flávia. E ele
mostra que ele tem consciência e que a luz está sempre ali onde a treva pensa. A treva nunca está sozinha, a luz está ali trabalhando também. Usaram essa pessoa tão inconsciente, para tentar despertá-las, porém elas não despertaram e elas saíram xingando a ele, porque ele disse que elas não deveriam estar se intrometendo no casamento dos dois, que era uma questão de almas gêmeas, almas afins, e que eles tinham um caminho a seguir, que elas não deveriam estar se intrometendo, porém o que ele encontrou foi xingamentos, a Fúvia disse assim: Araxes, feiticeiro impúdico, que queres dizer com estas palavras? Insulta-nos. Poderemos fazer cair sobre tua cabeça o peso da justiça do império, conduzindo-te ao cárcere e revelando à sociedade os teus sinistros segredos. E aí essa então, digamos, ela está ameaçando, essa ameaça dele, ele rebate dizendo que ela também tem telhado de vidro. E aí a filha, a Aurélia, vendo que poderia, sabendo do pouco que ela sabe do passado da mãe, ela tira a mãe dali. Então as duas saem e ele continua ali, porém ele não ficou muito tempo sozinho, porque dentro de 2 horas, nova personagem lhe batia a porta. Vamos ver quem é que veio dessa vez buscar os serviços ali criminosos do Araxes, para estar com certeza destruindo alguma vida. E eu peço que Jesus Cristo possa abençoar essa leitura, possa permitir que Chico Xavier e Emmanuel me inspire para que eu possa fazer os comentários que sejam pertinentes e possam trazer mais para a leitura, para a compreensão, e não que que possa atrapalhar. Então é por isso que eu peço a bênção de Jesus Cristo para esse trabalho, para mim e para você que está assistindo, tá bom? Araxes surpreendeu-se à vista daquele judeu insinuante que o procurava. Então, só para deixar claro aqui, nós estamos então agora no 3º capítulo, que é Planos da Treva. Araxes surpreendeu-se à vista daquele judeu insinuante que o procurava. O brilho dos olhos, o nariz característico, a harmonia dos traços israelitas faziam daquele homem, ainda jovem, uma figura singular e sugestiva. Era Saul, que recorria aos mesmos processos misteriosos na ânsia de possuir a qualquer preço a esposa de Plínio, buscando o talismã ou o elixir miraculoso do feiticeiro a serviço de suas pretensões descabidas. E aí a gente vê que a personagem que estava ali então batendo as portas de Araxes em busca dos trabalhos escusos dele, criminosos dele, os trabalhos do mal dele, era então Saul. Quem é Saul? Então aquele que a gente viu que se encontrou com o senador ali quando ele foi para a Palestina, e ele foi apresentado como uma pessoa responsável por ter jogado aquele pedregulho que atingiu o rosto de Lívia. E por isso, lembrando o conselho que recebeu do amigo Flamínio, o senador agiu com total crueldade e o condenou às galeras, o condenou a ser escravo eternamente e perder a vida ali nas galeras. E depois não teve clemência quando o pai dele veio pedir por ele, e aí tudo isso foi se enredando, e agora a gente vê ele voltando aqui para o cenário, e o que ele quer agora? Começar destruindo a vida do Plínio, que ele tem como irmão, como amigo mesmo, mas ele não tá buscando entender isso. O que ele quer é possuir a mulher dele, e ele vai então em busca das poções ali mágicas do Araxes para que isso aconteça. Recebido nas mesmas circunstâncias em que o foram as duas personagens do nosso penoso drama, Saul expunha ao adivinho suas torturas amorosas junto daquela mulher honesta e digna. Após a habitual concentração, já do nosso conhecimento, junto da trípode em que fazia as orações costumeiras, Araxes esboçou leve e discreto sorriso,
como que havia encontrado mais uma estranha coincidência nos seus amplos estudos da psicologia humana. A hesitação dele, todavia, durou poucos instantes, porque em breve se fazia ouvir com voz pausada e soturna. Judeu, disse ele austeramente, louvo ao Deus de tuas crenças, porque a tua face foi erguida do pó pelas mãos do homem que hoje te empenhas em trair. Mandam as leis severas da tua pátria que não venhas a desejar, nem mesmo por pensamentos, a mulher do teu próximo, e muito menos a companheira devota e fiel de um dos teus maiores benfeitores. Então a gente vendo aqui que ele continua ali bem a trabalho da luz, mais um que ele tenta abrir os olhos. E por que ele diz que é um dos maiores benfeitores dele? Porque o Plínio, o marido da Flávia, é filho do Flamínio, que foi quem o comprou como escravo e agora o libertou. E foi por causa dessa liberdade que ele recebeu, ele não é mais escravo, que agora ele constitui uma grande fortuna, ele é um homem livre e rico. Então um dos maiores benfeitores dele, que é o pai do amigo dele que ele tem como irmão, porque quando ele foi comprado como escravo, ele era também muito jovem, um adolescente, eles cresceram, terminaram a adolescência juntos ali, então é essa mulher que ele cobiça, e aqui então o Araxes tentando trazê-lo à razão. Dá um passo atrás no teu triste e mal-aventurado caminho. Houve tempo em que teu espírito viveu no corpo de um sacerdote de Apolo, no templo glorioso de Delfos. Perseguiste uma jovem mulher dos mistérios sagrados, conduzindo-a à miséria e à morte, com os teus desvarios nefandos e dolorosos. Não ouses agora arrancá-la dos braços destinados ao seu amparo e proteção à face deste mundo. Não te intrometas no destino de duas criaturas que as forças do céu talharam uma para a outra. Gente, e ele não dá conselho vazio, ele mostra, ele traz, olha, você já fez no passado, você já encontrou, você já destruiu a vida dela, não faça novamente. Porém, vamos ver se ele vai entender. O moço judeu, todavia, apesar de impressionado com aquela exortação incisiva, não seguia a orientação violenta das duas mulheres que o precederam na misteriosa visita. As duas, então, Fúvia e Aurélia. Arrancando uma bolsa de moedas, acariciou-a nas mãos como a excitar a concupiscência do adivinho, exclamando com voz quase súplice: Araxes, eu tenho ouro, muito ouro, e dar-te-ei o que quiseres, pelo valioso auxílio da tua ciência. Pelo amor de teus deuses, consegue-me a simpatia dessa mulher e recompensar-te-ei generosamente a preciosidade dos esforços despendidos. Aqui então, ele não reagiu como a Fúvia e a Aurélia, quando ele tentou avisá-las também, porém ele age de uma outra forma, ele também não prestou atenção no que Araxes estava dizendo. Ele oferece então aquilo que ele tem e que ele sabe que é o que o Araxes gosta mais, que é então dinheiro, ouro, posse. Os olhos do mago egípcio faiscaram ao clarão de sentimento estranho, contemplando a bolsa em forma de cornucópia reluzente de ouro, como se a desejasse intensamente, murmurando com mais delicadeza: Meu amigo, essa mulher não é cobiçada tão somente por ti, e suponho que deverias contribuir para que ela não se afastasse da companhia do esposo. Mas existe então ainda outro homem? Sim, revelam-me os signos do destino que essa criatura é também desejada pelo irmão do marido. Saul fez um gesto de enfado, como quem se sentia amargamente atormentado pelos mais acerbos ciúmes, murmurando entre dentes: Ah, sim, agora entendo melhor a viagem precipitada de Agripa em busca de Avênio.
E elevando a voz, como quem estivesse jogando a derradeira cartada da ambição dele, falou com ansiedade: Araxes, peço-te ainda uma vez mais, faze tudo, pagar-te-ei regiamente. A fronte do mago curvou-se de novo em atitude de profunda meditação, como se o espírito buscasse, no invisível, alguma força tenebrosa, propícia aos seus sinistros desígnios. Então aqui ele tenta ainda, todo ali sendo atraído pelo dinheiro que o Saul está oferecendo, ele ainda busca, quem sabe, se eu disser que ainda tem uma outra pessoa que está também cobiçando, que o próprio irmão, o cunhado também quer ter a mulher do Plínio, então quem sabe ele não desiste. Porém isso fez com que ele tivesse mais ânimo ainda para buscar o intento dele, ele ficou mais enciumado e agora ele entendeu porque é que o Agripa então se afastou e ele diz que vai pagar mais ainda, mas ele quer, então ele vai poder então fazer um estrago bem grande com os dois irmãos, porque ele, nesse caso, se ele conseguir o intento dele, ele tira a mulher de um e ainda deixa o outro pior, porque o Agripa, então, se ele perde se ele não conseguiu conquistar, ele se vê perdendo para uma outra pessoa, então teria ainda um efeito mais nefasto ainda no coração dele. Ao cabo de alguns minutos, tornou a dizer em tom benevolente e amigo: parece que haverá uma oportunidade para a sua feição daqui a algum tempo. O moço judeu ouvia-o com angustiosa expectativa, enquanto as afirmações continuavam. Dizem os signos do destino que os dois cônjuges, para a consolidação da sua profunda afeição, da sua confiança recíproca e progresso espiritual, estão destinados a dolorosas provas daqui a alguns anos. Dar-se-á alguma coisa que os separará dentro do próprio lar, sem que eu possa precisar o que seja. Sei tão somente que cumpre a ambos um grande período de ascetismo e dolorosa abnegação no Instituto Sagrado da Família. Nessa ocasião, talvez, quem sabe, poderá o meu amigo tentar essa afeição ardentemente cobiçada. Então aqui ele dizendo que como eles são almas afins e ele já vem de um passado ali plantando um monte de coisa, então está escrito para eles, está ali na jornada deles que eles vão passar por provas dolorosas daqui a alguns anos. E aí ele diz a ele, fica então atento, espera que eles vão se separar dentro do próprio lar e aí quem sabe você não pode fazer a sua investida. Dar-se-á então alguma coisa? Perguntou Saul, curioso e aflito nas suas perquirições do assunto transcendente. Mas que poderá acontecer que o separe no ambiente doméstico? Eu mesmo não saberia dizê-lo. E cada qual será obrigado a um ascetismo fiel e a uma dedicação inquebrantável? Manda o determinismo do destino que assim seja, mas não só o esposo, como a companheira, podem interferir nessas provas, contraindo novo débito moral ou resgatando o passado doloroso com o preciso valor moral nos sofrimentos, empregando no determinismo das provações purificadoras sua boa ou má vontade. Saiba que as tendências humanas são mais fortes para o mal, tornando-se possível que suas pretensões sejam satisfeitas nessa época. Então aqui ele dizendo que, apesar deles terem tudo isso traçado ali, eles estão sob o chá do esquecimento e estão encarnados, eles não se lembram. Então, e como as pretensões, as tendências humanas são mais fortes para o mal, quem sabe esse momento que a vida está oferecendo para eles resgatarem coisas do passado, resgatarem débitos do passado, e se eles agirem para o mal, então nesse momento o Saul então pode entrar e pode fazer que eles percam essa oportunidade de crescimento e de resgate. E quanto tempo deveria esperar para que isso aconteça? Perguntou o liberto, fundamente preocupado. Alguns anos. E será inútil tentar qualquer esforço antes disso?
perfeitamente inútil. Sei que o nobre cliente tem numerosos interesses numa cidade distante e é justo que, neste intervalo, cuide dos seus negócios materiais. Saul fixou detidamente aquele homem que parecia conhecer os mais recônditos segredos da vida dele, passando suas observações pelo crivo da consciência. Deu-lhe a bolsa recheada, agradecendo a atenção e prometendo voltar em tempo oportuno. Daí a alguns dias, o moço judeu, nas vésperas da despedida, aproveitando alguns minutos de pura e simples intimidade com a jovem Flávia, dirigia-lhe a palavra nestes termos. Nobre senhora, começou em voz quase tímida, mas com o mesmo clarão estranho de sentimentos inferiores a lhe irradiar dos olhos. Ignoro a razão do fato íntimo que vou revelar, mas a realidade é que vou partir para Massília, guardando a vossa imagem no mais recôndito e escaninho do meu pensamento. Senhor, disse-lhe Flávia, alento-lhe, corando a cabrunhada, devo viver tão só no pensamento daquele com quem os deuses iluminaram o meu destino. Responde ela, então. Nobre Flávia, revidou o judeu arguto, percebendo que o golpe era prematuro e inoportuno. Minha admiração não se prende a qualquer sentimento menos digno. Para mim, sois duplamente respeitável, não somente pela vossa alta condição de patrícia, como também pela circunstância de serdes a companheira de um dos maiores benfeitores da minha vida. Ficai tranquila quanto às minhas palavras, porque em meu coração só existe o mais leal interesse pela vossa felicidade pessoal, junto do digno esposo que escolhestes. Sinto por vós o que um escravo deve sentir por uma benfeitora de sua existência, já que na minha triste condição de liberto não posso apresentar-me à vossa generosidade com as credenciais de irmão que muito vos venera e estima. Então ali ele percebeu, quando ele quis entrar e ele percebeu a resposta dela que cortou completamente, aí ele voltou, fez uma meia volta, floreou tudo e disse de forma diferente, mas vamos ver como é que ele continua. Está bem, senhor Saul, disse a jovem mais aliviada. Meu marido vos considera como irmão muito caro e eu me honro de associar-me aos sentimentos dele. Muito vos agradeço, exclamou Saul fingidamente. Já que me entendeis tão bem o pensamento fraterno, é com o interesse de irmão que me dirijo à vossa alma generosa para prevenir-vos de um perigo. Um perigo? Perguntou Flávia aflita. Sim, falo-vos confidencialmente, solicitando que guardeis o máximo segredo desta confidência fraternal. E, enquanto a jovem o escutava com a maior atenção, Saul continuou com suas pérfidas insinuações. Sabeis que Plínio foi quase noivo da filha do pretor Salvio Lentulus, vosso tio, hoje casada com Emiliano Lúcius? Sim, replicou a pobre senhora de alma oprimida. Pois devo avisar, como irmão, que vossa prima Aurélia, a despeito dos seus austeros compromissos matrimoniais, não renunciou ao homem de suas antigas preferências. Hoje fui cientificado por um amigo que ela tem recorrido a diversos feiticeiros de Roma com o fim de reaver o seu afeto de outrora a qualquer preço. Ouvindo essas pérfidas palavras, Flávia lento-lhe experimentou o primeiro espinho de sua vida conjugal, sentindo-se intimamente torturada pelo mais acerbo ciúme. Então, olha aqui, gente, o que é o ciúme. E aí eu trago aqui uma coisa que eu aprendi ali com o Napoleão Hill, no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, ou no Mais Esperto que o Diabo, creio, que ele diz que amor e ciúme, quando juntos, quando ele se transforma em uma bomba que pode explodir e destruir muita coisa. E amor mesmo, eu pensei que fosse o apego, mas não.
Chantal me ajudou a entender, obrigada. É o amor mesmo, amor incondicional mesmo, que se ele está ali casado com ciúme, é como se fosse uma erva, uma coisa que a gente utiliza para fazer um bem, para fazer um chá. Essa erva sozinha, ela é um chá excelente para a saúde, mas se ela for associada a uma outra erva, os componentes dela podem se tornar um veneno das duas juntas. Então aqui ele falando, amor, aqui ele dizendo então que entrou o primeiro espinho da vida conjugal dela. Por quê? Por causa do ciúme. Por quê? Porque ele veio dizer que o Plínio está saindo com a Aurélia? Não, ele veio dizer que ele veio plantar, é óbvio, essa semente de desarmonia no coração dela. Ele veio plantar, então, dizendo que a Aurélia não tinha desistido dele, mas e se ela soubesse manter o casamento dela ali, se ela soubesse manter o marido dela ali, do jeito que ela estava trazendo até agora? Mas será? Então vamos continuar aqui vendo. O Emmanuel que continua aqui. Plínio resumia todo o seu idealismo e toda a sua felicidade de mulher jovem. Depositara no coração dele todos os sonhos femininos, todas as suas melhores e mais florentes esperanças. Assaltada pela primeira contrariedade de sua vida social na grande cidade de seus pais, sentia naquele instante a sede devoradora de um esclarecimento amigo, de uma palavra carinhosa que viesse restabelecer o equilíbrio do coração, agora turbado pelos primeiros dissabores. Faltava-lhe alguma coisa que pudesse completar as nobres qualidades de seu coração de mulher, alguma coisa que devia ser a atuação materna na sua educação, porque Públio Lentulus, na sua cegueira espiritual, lhe moldara o caráter no orgulho da estirpe, nas tradições vaidosas dos antepassados, sem desenvolver suas qualidades de ponderação que a influência de Lívia criaria, certo, para notáveis florações do sentimento. E aqui eu tiro meu chapéu para o Emmanuel, que é ele ali, é ele nesse momento como Públio Lentulus, e ele como ele se propôs a trazer como roteiro para a gente. Ele não está ali escondendo, ele não está se fazendo do bonzinho, foi isso, mas não foi tanto, eu não fiz tanto assim. Não, ele abre completamente, ele dizendo um dos problemas aqui com a Flávia, para ela ter essa reação, e está começando a pôr o casamento dela a perder por uma simples, uma semente de maldade que foi plantada, e ela vai começar a regar essa semente ali, a gente vai ver, ele dizendo que o grande responsável por isso é o pai dela, o senador Públio Lentulus, porque na cegueira espiritual dele, ele moldou o caráter da filha no orgulho da estirpe, nas tradições vaidosas dos antepassados, sem desenvolver nela nenhuma qualidade de ponderação. Isso que entraria seria então a Lívia, a mãe que ele tirou do convívio da filha, que ele não deixou interferir na educação. Ou seja, mais uma vez, como vai tudo se emaranhando, é óbvio que ele tem a responsabilidade dele, que cada um vem resgatar aquilo que já plantou ali, não há injustiça em toda essa organização, mas olha quanto a responsabilidade. Por causa dele, por causa de atos dele, um dos filhos virou escravo, foi raptado, não pôde desfrutar do convívio da família. A outra filha encontrando esse destino. Então, tudo muito bem organizado pela vida, não é? A jovem Patrícia sentiu o coração despedaçado por um ciúme quase feroz, mas compreendendo os deveres que lhe competiam em tais conjunturas, recobrou a precisa energia moral para reagir naquele primeiro embate de provas, respondendo ao moço judeu e fazendo o possível por afetar o máximo de severa e tranquila nobreza. Filha de peixe, porque a gente lembra aqui que quando
quando o senador foi visitado ali pelo Tarquínio, Sulpício Tarquínio, que veio trazer as suspeitas de que fora a Lívia que tinha raptado o próprio filho, que ela era amante do Pilatos, ele também se sentiu totalmente destroçado por dentro, mas ele não mostrou, ele não demonstrou. Ela aqui então fazendo exatamente a mesma coisa. Agradeço penhorada o interesse de vossa comunicação, todavia nada me autoriza a suspeitar da consciência retilínea de meu esposo, mesmo porque Plínio resume todos os meus ideais de esposa e de mulher. Senhora, revidou o judeu mordendo os lábios, o espírito feminino, na sua fertilidade de imaginação, alheio à vida prática, pode enganar-se muitas vezes pelas aparências. E ele não se faça de rogada, ele continua enfiando ali, mandando mais semente. Ela não demonstrou que ela já está regando ali com força total, mas ele continua imbatível. Folgo de ouvir-vos e louvo a vossa ilimitada confiança, porém, fiqueis convencida de que, a qualquer tempo, encontrareis em mim um sincero defensor da vossa felicidade e das vossas virtudes. Isso dizendo, Saúl de Gioras apresentou atenciosas despedidas, deixando a pobre moça com suas impressões de surpresa e amargura. Os primeiros infortúnios haviam atingido a vida conjugal de Flávia, Lentulha, sem que ela soubesse conjurar o perigo que ameaçava a sua ventura para sempre. Nessa noite, Plínio Severus não encontrou em casa a criatura mimosa e adorável da sua dedicação e do seu amor profundo. Na intimidade da alcova, encontrou a companheira cheia de recriminações descabidas e importunas, tocada de tristezas amarguradas e incompreensíveis, verificando-se entre ambos os primeiros atritos que podem arruinar para sempre, no curso de uma vida, a felicidade de um casal, quando seus corações não se encontram suficientemente preparados para a compreensão espiritual no Instituto das Provas Remissoras, embora a estrada divina de suas almas gêmeas seja um caminho glorioso para os mais elevados destinos. Então, aqui a gente vendo que mudou. A mulher do Plínio, aquele que saía então para o trabalho e devia passar o dia pensando, vou voltar para casa para encontrar o amor da minha vida, encontrar aquela mulher carinhosa, tudo, então não estava mais. Dessa vez ela foi embora, ele chega e ele encontra uma outra pessoa, a criatura mimosa e adorável da dedicação e do amor profundo dele, que o transformou. Foi ela que o tirou. Quando eles se encontraram, ele ia ali para as festas, para os bacanais, ele tinha as amantes dele, inclusive a Aurélia, e ele se transformou. Emmanuel conta nas páginas anteriores. Porém, agora, novamente, a mudança de atitude da Flávia vai jogá-lo novamente nos braços da Aurélia, vai jogá-lo novamente a essa vida desregrada. É isso que a gente não é um spoiler, mas eu acredito que seja isso que vai acontecer, porque é assim, não é, gente? Dessa forma, como é que a pessoa vai querer ficar então com uma mulher, com um companheiro, que a gente chega e tá ali chato e especialmente que não conversa, eu acredito. Porque talvez se ela tivesse colocado todas as cartas na mesa, ele tivesse assim feito com que ela entendesse, não há perigo nenhum. Porém, é desse jeito que tem que acontecer, não é, gente? E aí, então, eu termino aqui para que a gente volte para o próximo vídeo e ver como é que continua, então, essa saga aqui do Emmanuel enquanto senador romano, o senador romano Publio Lentulus, ali na era cristã, ali na época de Jesus Cristo, e ele que traz, então, abre essa página da vida dele exatamente para que nós possamos aprender com ele, sermos sábios, não precisar cair, então, para que a gente aprenda, e não precisar ser como o inteligente, que precisa fazer para poder aprender, e não ser como ele foi também, é por isso que ele está trazendo, porque ele não foi nem sábio nem inteligente, ele plantou mais ainda para colher depois. É óbvio que todo mundo tem o tempo que tiver para a ficha cair, porém, menos sofrimento melhor, não é?
Gente, então, muito obrigada a você que está acompanhando, muito obrigada a você que compartilha, você que dá a sua curtida. Se você quiser continuar, e eu vou ficar super feliz de saber que vou contar com a sua presença para a continuação do próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada, tchau!